Relaxa. Tô de boa. Já estamos ao vivo? Que legal, então, hein? Bem, boa noite a todos. Tá bom? A gente vai começar a primeira live do ano, conforme a gente anunciou. E tá dando aí um áudio duplo aqui. E, enfim, essa live eu acho que é muito especial, até por ser a primeira do ano de 2020. E a gente tem uma convidada muito especial, muito querida, uma grande amiga minha, a Tatiana. Ela trabalha comigo. Tive a grande honra e prazer de estar com ela trabalhando no Hospital Bartira. Médica psiquiatra. Exatamente. Onde você se formou, Tati? Eu fiz na Santa Casa de São Paulo, psiquiatria. Tá. Faz quanto tempo? Eu tô na psiquiatria atuando agora há 2 anos já, depois da formação. Bacana. Tá recente até aí na... Recente, porém com uma carga de experiência inimaginável. Não é à toa que eu te convidei para você estar falando aqui com a gente hoje. E até pela interação, não só de amizade, profissionalismo falando, né? É que eu a chamei para compor com a gente aqui essa live. O que a gente sempre fala aqui não é um consultório, Exato. Né? E nem a rede social também, ela não é um consultório, né? Ela é uma plataforma que a gente busca trazer informação para a população. E aí, assim, você poder se municiar de mais informações seguras, vindo de profissionais, realmente que atuam na área, para que vocês tenham um melhor acesso à melhor informação da forma possível que vocês possam ter. Nem todo mundo, enfim, tem convênio, nem todo mundo pode pagar consulta particular, nem todo mundo está aqui em São Paulo, nem todo mundo tem acesso a gente, mas enfim, acho que a informação hoje ela é difundida de uma forma muito ampla. E é nessa difusão de informação que a gente tem o intuito. Tá? Então é muito bacana a gente poder realizar esse trabalho, muito bacana o feedback que a gente tem disso, e por isso a gente continua, senão a gente não estaria nem atuando. Sim, claro, eu acho que isso que você falou é muito importante. A gente não pode ver essa intervenção como uma consulta médica. Sim. Né? Porque no consultório, cada paciente é cada história é cada conduta vai ser uma específica, mas é uma tentativa de trazer para a nossa vida cotidiana assuntos da saúde mental, da saúde física, que em alguns casos e por muito tempo ficou ali escondidinha, sem que alguém fosse lá mexer. Sim. Então essa é a nossa proposta. E muitas vezes o que a gente fala, e isso a gente até já vivenciou, ela não se aplica, ou muitas vezes se aplica e a pessoa não aceita, né? Você tem um diagnóstico, na verdade, então pra gente que trabalha com dor, pra Tati que trabalha com psiquiatria, muitas vezes muito preconceito até, né? Sim. De até, eu acho que a medicina de dor, ela ainda está sendo difundida, né? Tem muitos pacientes que entram no meu consultório e falam, mas eu nem sabia que tinha essa especialidade. Que tinha alguém especializado em dor, né? E pra psiquiatria, ou mesmo para um psicólogo, não, por que eu vou lá? Não tô louco? Exatamente. Né? Isso não tem a ver com loucura. Eu acho que isso tem a ver com a saúde mental de todo mundo, né? Eu mesmo, como médico, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo, né? Há uma carga emocional muito grande, há um estresse muito grande, né? E aí, eu acho que eu vou te fazer a primeira pergunta. Vamos porque lá. foi o tema nosso, né? Dor e saúde mental. O que vem a ser, então, a saúde mental? O que é essa? Como é que a gente pode definir a saúde mental? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque quando a gente pensa em médico, geralmente a gente pensa não em saúde, a gente pensa em doença. Justo. Né? E as pessoas conseguem definir o que é uma doença. Eu quebrei o braço, eu peguei uma pneumonia. Isso tudo tá bem sedimentado na mente de todo mundo. Mas falar de saúde é uma coisa complicada. E falar de saúde mental é mais difícil ainda porque as pessoas ainda têm o preconceito, como você falou, de que se elas vão no psicólogo ou vão no psiquiatra, é porque elas estão loucas. Ou porque alguém disse que eu não estou bem. Como assim eu estou louco? Eu não vou no psiquiatra, eu não estou louco. Mas a questão ela tem que ser vista por outro ângulo. Saúde mental é bem-estar, é bons relacionamentos, é cultivar bons pensamentos, boas emoções, é um nível controlado de ansiedade, é você conseguir gerir a sua vida de forma a não promover a doença mental. Sim. Então, quando você pensa em doença, isso tudo está meio que claro. Depressão, ansiedade.
fratura. Eu diria assim, que talvez seja sedimentado na população em geral, me corrija se você discordar, enfim, qualquer conceito que você tenha colocado errado. Muitas vezes também a gente aprende muito conversando assim. Que doenças orgânicas as pessoas aceitam com uma tranquilidade muito maior. Exato. Né? Você tomar um remédio porque você tem pressão alta é aceito. Exato. Né? E aí você tomar um remédio porque você tem diabetes, um problema de tireoide, vai ser aceito. Tá tudo bem, Tá né? tudo bem, né? E muitas vezes a gente tem... A senhora tem algum problema de saúde? Não. Ah, tá. Então não toma nenhum remédio. Não, toma remédio para pressão. Exato. Né? Não considera nem isso um problema de saúde. Um problema de saúde, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que têm aí uma certa resistência ao tratamento que você tem um transtorno mental é como se você tivesse mesmo uma doença crônica clínica. Então, eu faço essa analogia. Se você tem uma ansiedade, imagine ela como uma diabetes. Você vai tratar da sua diabetes o resto da sua vida. Você vai tomar medicação, se for o caso, vai fazer atividade física, vai cuidar da dieta. Mas a doença mental, assim como a clínica, também precisa de várias partes de tratamento. Era isso que eu ia falar. Né? Se a gente fizer, então, a analogia, né, do diabetes. Vamos lá colocar uma pessoa diabética. Só a insulina, só o hipoglicemiante oral, o remédio, se ela só fizer isso, vai resolver? Não. Não. Não vai. Categoricamente não resolve. Não vai. Né? Vamos usar esse exemplo da ansiedade, que é uma coisa muito comum. Se você tem diabetes, você usa lá o seu hipoglicemiante. Se você tem ansiedade, pode ser que você precise usar um ansiolítico, né? Um remédio. Ansiedade. Uma medicação para ajudar Justo. na sua ansiedade. Mas você também precisa fazer dieta. Exato. Você não pode comer tudo que você quer, do jeito que você quer. A hora que quer, de forma desregrada. Da forma que você quiser. Você tem uma terapia nutricional para seguir. E a gente tem uma terapia psicológica para seguir. Sim. O paciente precisa entrar num tratamento também com os profissionais da área da psicologia. Outra analogia. Você com diabetes precisa fazer atividade física. E aí eu falo para o meu paciente... Vá fazer atividade física, isso vai ajudar a controlar a sua ansiedade. Mas ele não acredita. Justo. Né? Essa é uma analogia. Essa comparação eu acho fenomenal no consultório. E ela acontece mesmo. E aí, comigo, da mesma forma, um paciente com dor. Eu acho que está mais que estabelecido na comunidade médica, científica, que a dor é uma entidade, é uma doença. Né? E tal qual... Não é só com remédios que combatem a dor Exatamente. Que a gente vai ter, né, o tratamento específico, o tratamento adequado. Logicamente que a gente já conversou, né? E a dor crônica, ela tem uma íntima relação com as doenças mentais, né? Eu acho que a partir do momento que a dor crônica, vamos entender uma coisa bem simples para as pessoas. Quando a gente fala de dor aguda, é uma dor que acontece em até 3 meses após uma lesão. Né? Então vamos lá, fizemos uma cirurgia, eu vou ter dor no pós-operatório, eu vou ter remédios para essa dor. Nesse período, quando a gente tem esses picos de dor, eu tenho um aumento da pressão arterial, eu tenho aumento da frequência cardíaca, eu tenho aumento da respiração, eu tenho uma série de hormônios que acontecem no organismo deletérios. Né? Mas a dor aguda ela é protecionista. Ela é necessária. A dor crônica, uma paciente que está com dor crônica, ela não tem alteração da pressão por conta disso, ela não tem alteração da frequência cardíaca, da frequência respiratória. E aí, o que vai lesar mais a dor crônica? A qualidade de vida. Exato. Né? Ela vai influenciar enormemente na qualidade de vida e, muitas vezes, na forma como as pessoas enxergam a vida. Porque elas vão enxergar a vida, muitas vezes, como um constante sofrimento. Sim. Né? A dor, né, como você bem disse, ela é por si só uma doença. Sim. E como tal precisa dos seus tratamentos. Agora, uma coisa interessante de dizer é que a dor também é a expressão de um sofrimento psíquico. Quando você tem uma lesão orgânica, você consegue identificar onde está a causa da dor. Mas a lesão emocional também provoca dor. E o pior, provoca essa dor cronificada. Sim. Que muitas vezes você não consegue tratar apenas com uma medicação. Por quê?
o indivíduo ele precisa entender que a dor dele não é apenas orgânica. Sim. Que o estado emocional dele, que a saúde mental dele, aí a importância de definir o que é saúde mental, tudo isso interfere na forma como ele até percebe a dor. Sim. Né? Porque, lógico, a gente não está aqui dizendo que o paciente não tem dor. Às vezes as pessoas confundem isso. Chegam no consultório e dizem, não sei porque me mandaram para o psiquiatra, eu tô com dor, estão achando que eu tô mentindo. Muito pelo contrário. O que acontece hoje em dia, ainda bem, é que a medicina começa a entender que a dor também é uma expressão de um sofrimento emocional. Sim. E que se o paciente não cuidar da causa desse sofrimento, por mais que ele use remédios e os mais variados e nas doses mais altas, a dor dele não vai melhorar. Ou ele não vai perceber melhora da dor. Tem essa relação. E aí o paciente mesmo consegue estabelecer, né, um paciente de dor crônica, o quanto que essa dor é piorada mediante estresse, né? Sim. Então, muitas vezes os pacientes vêm para mim, não, doutor, no último mês eu tive uma crise tremenda, né? E aí, mediante uma patologia que ele teve, mediante uma alteração que ele deteve, nesses 30 dias não teve nada orgânico no organismo, no corpo mesmo, que piorasse a dor. Né? Uma piora do quadro. Então, né? por exemplo, uma pessoa que tem uma cirurgia de coluna, né, e que ela cursa ainda com dor, né? Nenhum parafuso se soltou, não teve quebra, não teve nada orgânico. E por que ela sentiu mais dor? Então, qual foi o fator de estresse ali que teve? Qual foi algum gatilho emocional que ela mesma ainda não detecta para que ela tenha tido mais dor? E aí é muito notório que as pessoas falam, não, realmente, doutor, quando eu tô com estresse, sob estresse, ou algum período de tristeza, a dor, ela tem a percepção aumentada da dor. Da dor. Né? E muitas vezes eu coloco meus pacientes, o objetivo meu do tratamento, eu acho que o seu também, é melhorar a qualidade de vida. Exato. Eu acho que dentro do assunto dor, esse é o grande ponto de mudança no tratamento e na evolução desse paciente. O trabalho é fazer os pacientes entenderem que a saúde e a qualidade de vida deles vai necessariamente interferir e modificar a percepção dele em relação à dor. Eu estava lendo sobre um estudo que foi feito em 2017 em Harvard, que dizia na conclusão que foi percebido que uma das coisas que mais altera a saúde mental e a percepção de bem-estar das pessoas não é dinheiro, Sim. Não é casamento, não é bem material. Eles concluíram que bons relacionamentos de amizades é um dos principais fatores de proteção à saúde mental dos indivíduos. Sim. E aí eu começo a questionar com os meus pacientes, dentro da questão qualidade de vida, como é que está a qualidade dos relacionamentos dele. Tem até, eu acho que não sei se é o mesmo estudo que mostra que a solidão, né, você ter o sentimento de solidão, ele aumenta a causa de morte. Exato. Nisso daí, né? Chegando a ser mais perigoso do que, por exemplo, tabagismo. Lógico, isso são alguns estudos, isso não é um consenso, é uma questão observada dentro daquele estudo. Não quer dizer que o tabagismo é bom, nem que, então posso fumar agora. Não tem, né, nenhuma dessa interpretação. Não estamos permitindo fumar, não estamos permitindo... Não, é só a comparação, na verdade, o quão deletério é a saúde mental, né? Exato. E ela tem tudo também a ver, muitas vezes, com a felicidade sua no trabalho. Sim. Se você está feliz, né? Ou se você desempenha aquilo que você quer. E se você não desempenhar aquilo que você quer, por que você está desempenhando isso? É um trampolim para você fazer alguma coisa? Lógico. Qual o objetivo de vida? Qual o propósito de vida? Né? E isso tudo, muitas vezes, Tati, eu coloco até, a gente tem uma boa interação, mas eu não perco, eu ganho tempo com o meu paciente nas consultas falando disso do que explicando qualquer tipo de medicação. Sim. Né? Porque se eu não melhorar isso, a minha medicação também não terá resultado. Também não terá efeito. Exatamente, não será efetivo, né? Acho que tem uma pergunta. Temos uma pergunta no Instagram do @Tichoque.
Tá. Como identificar os sintomas para procurar ajuda? Boa. Bom, eu vou responder essa pergunta através do que é mais comum na minha especialidade, né? Procurar ajuda, isso é um passo importante a partir do momento em que você percebe mudança na sua forma de sentir as emoções, de se comportar, mudanças no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Então, por exemplo, eu percebi que faz 2, 3 semanas que eu estou muito ansioso, que eu estou muito preocupado com qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que tá tudo bem na vida dela, mas Sim. ainda assim ela tem a sensação de apreensão, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Sim. Ou eu estou muito entristecido ultimamente, nada me alegra. Eu gostava de ir todo final de semana no clube nadar e agora nem isso eu consigo mais fazer. Parei de frequentar os meus amigos, não saio mais de casa, tenho uma dor que não melhora por nada, já tomei remédio, já procurei especialista e nada melhora. Deixei de fazer com qualidade as atividades que eu fazia antes, então até a queda de rendimento, às vezes no trabalho, na escola, na faculdade, isso é um indicativo, pode ser, né? Sim, pode sim, ser sim, um indicativo de algum transtorno em relação à saúde mental. Se você percebeu isso e isso perdurar, é um sinal de que você precisa, no mínimo, pedir uma orientação, ser avaliado. Não quer dizer que, e aí tem uma coisa importante, as pessoas costumam confundir emoções com doença. Tá tudo bem você ficar ansioso um dia. Se você souber que amanhã você vai iniciar um novo emprego... Sim, é esperado, né? É esperado e ok, você pode ficar ansioso. Não é anormal. Não é anormal. Por exemplo, num luto, a gente se sentiu triste. Lógico. Né? A gente perde um Perdeu. ente querido, um amigo. É lógico que a gente vai ter essa dor, né? E eu falo assim, é uma dor na alma. Sim, né? é uma Você dor vai que- sentir essa dor, você vai sentir a perda, você vai sentir saudades. Exato. Né? E isso muitas vezes perdura por um tempo em que a gente considera normal. Mas a gente tem que ter a resolução desse luto para não Exato. reverberar daí essa dor e Pra essa isso constante não sofrimento, se né? transformar em uma doença. Então, assim, observou algum tipo de alteração em relação à qualidade dos pensamentos. Ultimamente eu só penso coisa ruim. Sim. Só penso em coisas negativas, acho que tudo vai dar errado. Isso é um sinal. Sabe o que eu coloco, que chama também em literatura, que é o índice de catastrofização, né? Eu não vou melhorar, nenhum remédio para mim funciona, Exato. nenhum tratamento para mim funciona. Já tomei esse remédio, já fui nesse médico, e aí nada funciona. E nos angustia também como um profissional de saúde Sim, também, claro. porque a própria pessoa coloca barreiras que nos limitam ao tratamento. Exato. Né? E Exato. aí fica bastante difícil, na verdade. Então, o que o Tiago, eu conheço ele, o Tiago perguntou quais são os sintomas, né? Eu coloco, além dos que você colocou, é quando a gente também esquece a nossa personalidade, né? Porque muitas pessoas, e aí tem um grupo mais específico no consultório, que são de mulheres com um pouco mais de idade, que elas só se dedicam à família. Sim. E sequer, por exemplo, perguntei, qual foi a última vez que você escutou uma música que você gosta? Parar para fazer isso, parar um tempinho só para você. Isso é tão importante, Augusto, que tem gente que nem lembra mais do que gostava. Justo. Eu já me deparei com vários pacientes onde eu perguntava, como uma forma de tentar estimular a pessoa a buscar alternativas de tratamento, eu perguntava, mas o que você gosta de fazer? Você precisa ter uma atividade física, procura alguma coisa que você goste, procura um lazer. E a pessoa vira para mim e fala, doutora, eu nem lembro do que eu gosto. É uma Porque perda da individualidade, é uma né? perda da identificação. Isso. Né? Ela está há tantos anos, há tanto tempo envolvida na situação familiar, profissional, enfim, ela está tão captada por tudo aquilo em volta que ela esqueceu quem ela é, do que ela gosta, do que ela não gosta. E às vezes ela se submete a uma situação, uma constância de situações que ela não quer, que ela não gosta, mas porque ela nem sabe mais como sair daquilo, ela permanece. Só que permanecer também
é um fator de adoecimento para ela. E aí também, assim, né, e você vê como que a gente, às vezes, troca até pacientes, porque eu preciso da sua ajuda, Muitos. né, você vem comigo também, a gente tem o Hernan, que vai ter a oportunidade de estar sentado aqui com a gente também conversando, né, para falar um pouco mais da psicologia, dessa parte, que também tem uma interação gigante com dor. E aí, eu vejo que as pessoas, elas não contentes com as escolhas que fazem diariamente, né? E aí a pergunta que eu vejo, eu faço, tá bom, você não está contente com o que você está fazendo com a sua vida atual. E o que você faz para mudar? É algo quase que matemático. Se a gente não fizer nada, né? Como é que eu quero um resultado diferente, mas eu não faço nada diferente. Eu não vou alcançar nenhum resultado diferente se eu não mudar a atitude. Exato. Se eu não mudar a forma como eu vejo a vida. Então, muitas vezes as pessoas, elas vêm com dor. E aí, uma coisa também que eu sempre coloco, pra mim, eu não acho, não acredito, não vejo que tenha dor psicológica. O que eu vejo é que a dor crônica, principalmente, ela sempre vai ser influenciada pelo nosso aspecto psicológico. Pelo aspecto psicológico desse paciente. E aí eu faço uma analogia que vários pacientes meus também, talvez já tenham escutado da minha boca. Qual que é? Um navio em cima da água, ele vai navegar. Ele vai fazer o seu curso. Se a água entrar dentro do navio, ele vai afundar. O problema não está na água. O problema está exatamente no meio externo que influencia no nosso meio interno. A gente não tem a capacidade... O que a Tati ia falar hoje aqui? Não sei. O que ela vai falar depois da minha fala? Não sei. É minha responsabilidade? Não. Eu não tenho poder sobre o outro. Eu não tenho poder sobre o que o outro fala. O que eu tenho poder é a minha reação mediante o que o outro fala. Exato. É o que você faz com aquilo que acontece com você. Exato, exatamente. Né? Porque antes de chegar aqui, eu enfrentei aí o trânsito e a chuva que está caindo aqui na região. Eu poderia ter chegado aqui nervosa, irritada, angustiada, mas já no caminho, diante da situação, eu tenho essa prática, né? De respirar mais fundo, tentar mentalizar, essa é uma palavra ótima, né? Resume muita coisa. Tentar mentalizar boas coisas, pensar que ia dar tudo certo, que ia ser um momento agradável, que a gente ia estar com vocês aqui. E provocar essa mudança no meu pensamento, afastando a preocupação, me deixou bem. Sim. E aí eu cheguei aqui a tempo, deu tudo certo e a gente está aqui conversando. Então, na verdade, a gente precisa orientar e ensinar os nossos pacientes de que o tratamento deles não é a pílula que ele toma de manhã apenas. Sim. Mas também o que ele faz com as emoções, com os pensamentos, com os eventos que acontecem com ele durante o dia, né? Porque isso é o que mais influi na forma como ele percebe a dor, como ele percebe sofrimento. E é o que, no final das contas, vai mudar a longo prazo a forma como ele vive. Sim. Né? O que você falou, eu como médica psiquiatra, você como especialista em dor, a gente não tem a capacidade de dar uma medicação milagrosa. Sim, sim. E a partir dali o paciente nunca mais vai sentir nada. Isso não existe. Sim. Né? Mas a gente tem a obrigação, Augusto, e a capacidade, sim, de apontar para os nossos pacientes... Caminhos. Escolhas. Exato. Né? E aí, por exemplo, que nem você tem uma ferramenta, né, que você mentaliza, né? Coisas boas para te tranquilizar. Exato. Por exemplo, é a única ferramenta que existe? Não. Não. Vou dar um exemplo meu, né? Então, o pessoal não tá vendo, mas tem várias pessoas aqui atrás da gente, literalmente atrás das câmeras, que nos ajudam, nos auxiliam para que esse evento aqui aconteça. Que por mais, talvez, simples que possa parecer, a gente tenta fazer da melhor forma possível para captar um áudio, para ver uma gravação. E nem sempre acontece. A gente vai aprendendo. Nós dois, não somos profissionais da área da telecomunicação, da televisão, nada disso. E também acho que nem é o interesse. É uma coisa bem, né, tranquila para se fazer. E até a equipe sempre fala, Augusto, você é muito tranquilo, né? Tava dando 18h55, cadê a Tati? Né? Deu 19 horas. E aí eu não mentalizo a minha experiência mediante um problema. Eu não faço a mentalização do que vai acontecer de errado.
né? Ou do que vai acontecer de bom também. O que eu mentalizo, minha percepção, puramente pessoal. O que pode dar no máximo errado? A gente entrar atrasado. Sim, o que não é nenhuma tragédia. O que não é nenhuma tragédia. Então eu quantifico a gravidade do problema que eu estou vivendo. Exato. Né? E aí, como médico, a minha formação é médico anestesista, né? Eu vou matar alguém? Eu não vou matar ninguém, nada, né? A vida vai continuar. Se a gente entrar atrasado aqui, vai continuar, vai acontecer tudo bem. Ainda que esse evento não acontecesse hoje, sim, nós estaríamos bem. Sim. Nós E poderia acontecer amanhã, né? Lógico, é uma decepção das pessoas. Nisso tudo, que é um processo muito individual e mental, onde você constrói a sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Augusto, se a gente começar, eu e você aqui agora, pensar em coronavírus. Sim. Um assunto aqui do momento. Do momento. Mas e aí? A gente trabalha no hospital, a gente encontra um monte de gente, a gente cumprimenta um monte de gente, a gente abraça. Sim. Eu acho que você é esse tipo de médico. Sim. A gente abraça os pacientes, a gente dá a mão, a gente está exposto. Se eu e você começarmos a pensar, meu Deus, a gente encontrou 100 pessoas essa semana... Gripadas. Eu acho que uma delas está com coronavírus. Eu vou contaminar você. Você vai pensar, será que eu também encontrei essa pessoa no hospital? Sim. Daqui a pouco a gente está pensando, eu acho que a minha garganta está arranhando. Sim. Será que essa dor de cabeça que eu tive hoje de manhã já é um sinal de que eu peguei alguma coisa? E você entra num fluxo de pensamentos que tendem a serem cada vez mais catastróficos. Sim. E se você deixar isso reverberar, rolar, daqui a 1 hora eu e você estamos nos sentindo ansiosos, preocupados, porque talvez a gente ache que pode ter tido contato com o coronavírus, uma situação que está lá ainda, por enquanto, distante. Mas a gente, a partir do pensamento, constrói uma emoção e um sentimento. E aí, para virar a sua realidade, é só um pulo. Sim. Você daqui a pouco a gente vai acabar aqui. Você é ansioso com a possibilidade de ter sido contaminado. Você vai começar a ter taquicardia. Você vai passar mal. Você não vai dormir à noite. O seu dia amanhã vai ser horroroso porque você não descansou à noite. E disso daí, por exemplo, é o que... E aí, sendo uma pergunta até populacional. Vem a síndrome do pânico? É assim que gera? Como é que... né? Porque... E aí, hoje, eu falo pra você, muitas vezes, né? As pessoas estão muito doentes dessa parte da saúde, né? Mental. Sim. Um estresse aumentado... Um nível de ansiedade aumentado, né? Talvez uma sem paciência que a gente senta, na verdade. Talvez a gente tenha um viés, né? Que as pessoas que nos acompanham, nos vêm procurar, logicamente elas têm um sofrimento por essa dor crônica ou por uma patologia, né? Mas eu sinto isso também ao redor da comunidade em geral, né? Sim. Então é algo que... preocupa no sentido assim, o que eu posso fazer como profissional de saúde? Exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, né? Ter esses sinais de alerta, né? Porque também as pessoas, assim, é muito bem claro, eu quero que fique muito bem claro que, e assim, o exemplo, a gente sempre vai procurar uma causa orgânica, né? Então, mediante uma dor, vamos esmiuçar que não tem nada, né? Que não tenha nada a mais daquilo que a dor causa, ou que eu encontre mediante uma patologia, um evento que aconteça. Por exemplo, que é um exemplo típico, a cefaleia, quem sofre de cefaleia crônica, né? E é sempre que, doutor, eu já fiz todos os exames, eu não tenho nada. E realmente, na imagem, ali, ela não vai ter nenhuma alteração. E muitas vezes o que acontece é que, assim também, na atualidade, o método diagnóstico, ele também não chega para detectar a sua alteração. Exato. Né? No passado, a gente não tinha métodos de diagnóstico, por exemplo, de ressonância, de tomografia, de ultrassom, em que hoje se tem. Sim. Né? Então, talvez patologia, sim, que a gente entenda hoje, que não tenha nada orgânico, no futuro, talvez a gente mude o paradigma. Né? E aí também que eu coloco também que as pessoas que têm essa dor crônica, que têm esse sofrimento, não perder a esperança. Né? Porque muitas vezes o que eu coloco é assim, vou tomar remédio para sempre? Sempre, nunca, não está no meu vocabulário. Né? Mas nesse momento nesse momento a gente precisa fazer essa série de medidas.
né? E seja que eu vou ter uma doença, eu vou ter uma cura, eu vou ter um diagnóstico, no momento, o que eu posso fazer? Isso aí. Né? O que eu posso fazer, acho que é uma pergunta também muito importante. E assim, pra o que eu nossa posso conversa. fazer e qual que é o melhor que eu posso fazer mediante as condições que eu detenho. Exato. Né? Porque, eu sei que... E assim, eu coloco, só te cortando, coloco para todo mundo. Eu não tenho milagres. E não quer dizer que eu não seja católico, eu não tenha fé. Nada disso, mas eu não tenho esse poder de milagres, né? Nem eu. E às vezes o paciente chega pedindo milagre. Tem. Né? As pessoas acham... É muito interessante que as pessoas, elas vêm com a gente com uma esperança muito grande. E, né, em nenhum momento eu vou quebrar essa esperança, mas eu preciso trazê-lo a um nível de realidade muito grande para que ele saiba também qual é o propósito do tratamento. O que o tratamento vai proporcionar para ele. Sabe o que às vezes frustra muito os pacientes? Você disse, né? A gente tem que investigar tudo antes. Sim, quando um paciente chega para mim, a primeira coisa que eu digo é, ok, você está com uma dor na coluna, uma dor de estômago. Beleza. Você já visitou o seu médico, Sim. seu gastroenterologista? Você já pesquisou, já foi atrás de um especialista em dor? Já foi se consultar com um ortopedista? Isso tudo já foi feito? Porque pode ser que o paciente tenha, de fato, uma causa pontual. Sim, e um tratamento né? Muito específico para aquela dor. Dor, para aquela doença. Mas o que frustra muito, Augusto, é que às vezes os pacientes vão atrás de todos os especialistas. Sim. E aí quando os médicos viram para ele e dizem, olha, eu não consigo te ajudar mais, eu acho que você tem que ir no psiquiatra. Isso acaba virando uma tábua de salvação. Sim. E aí eu vou defender o meu lado. O paciente chega na psiquiatria, olha, doutora, já passei em todo mundo e todos eles disseram que eu tenho que vir aqui em você, porque você que vai resolver o meu problema. Eles estão desesperados para que a gente responda uma pergunta lá. Só para fechar. Só para fechar. E aí você pergunta, pode ser que eu seja mais um médico que te diga, o seu problema não vai ser resolvido por mim. Vai ser resolvido ou melhorado por você. Isso causa frustração. Mas as pessoas têm que entender isso. A gente não tem a pílula mágica. Nós, eu acho que a gente está a função como médico, né, psiquiatra, clínico de dor, é a orientação do melhor a ser feito. Sim. Né? E muitas das questões, é o que eu coloco, você vai ter escolhas. A vai te trazer essa vantagem, essa desvantagem, a B isso, C. Qual você escolhe mediante as suas condições. Exato. Né? Então isso é bastante importante para que todo mundo tenha ciência, na verdade, da busca do tratamento, da orientação e saber que tem essa parcela também de responsabilidade no tratamento. Sim, com né? certeza. Porque é fundamental isso daí. Diga, qual a pergunta? O Daniel Matos, a pergunta via Facebook. Do aspecto positivo, a religião e a fé nos ajuda na cura de doenças emocionais? E também ele está perguntando de onde que é o estudo de Harvard, que você comentou, onde que ele pode achar. Eu vou disponibilizar para você, depois tá bom. você publica. A gente entra de cabeça eu não vou saber, mas eu tenho ele anotado. Agora o nosso... Da parte da fé? O nosso ouvinte, assim que fala aqui no Facebook? Não, é o nosso telespectador. Não, é o nosso seguidor. O nosso seguidor. O nosso seguidor entrou numa questão muito importante, delicada, complexa e curiosa, em todos os sentidos. Essa semana eu atendi um paciente... E pessoal? E pessoal. Porque aí entra num campo assim, a minha fé funciona de um jeito, a sua funciona de outro. Vamos lá. E qual é o tamanho da sua fé? Eu não mensuro. Exato. E aí só fazendo um paralelo. Qual o tamanho da sua dor? Exato. É sua. Exatamente. É o tamanho da minha dor, né? Então, e aí eu entendo também, né, a fé, a espiritualidade, ela vai, nem sempre você vai responder, mas ela vai ser ótima se pra você crer nisso, Deixa eu você contar essa entender essa fé. Deixa eu contar Manda. essa história. Guardando aqui o sigilo médico, eu vou contar Sim. uma parte que é o que me permite, o que eu sou permitida contar. Eu atendi um paciente, você falou em síndrome do pânico, em tratamento de síndrome do pânico, que
essa semana, no consultório, me perguntou, doutora, eu tinha acabado a consulta formalmente, e ele já estava indo embora, ele voltou, falou assim, doutora, eu preciso falar de uma coisa com você, eu nem sei o que você pensa sobre isso, mas eu preciso perguntar. Sim. Nessa hora, meu coração... Porque essa hora que o paciente está quase indo e volta, é quando saem as melhores coisas pérolas, da consulta. o que precisa ser dito. Que precisava ser dito logo de cara. E ele falou assim, olha, durante o mês passado, eu tive contato com uma pessoa que tem a sua religião, e ela olhou para mim e disse assim, eu sei que você está sofrendo, e eu tô aqui porque eu tenho uma religião tal, e eu tenho a habilidade X, e eu tinha que te dar esse recado, você vai melhorar. E esse paciente perguntou se eu acreditava nesse tipo de coisa, né? O que sempre coloca a gente numa situação delicadíssima. Eu me isentei de dizer acredito ou não acredito, porque isso é uma questão para a gente conversar em outro ambiente, não dentro do consultório. Eu disse para ele o seguinte, a religião, a espiritualidade, não apenas a religião, Sim. E aí são coisas diferentes. Sim. Essas duas coisas têm um papel importantíssimo na estabilidade emocional de qualquer um. Entenda, até o fato de você não acreditar em nada... É uma crença. É uma crença. E se você fica tranquilo não acreditando em nada, ótimo. Isso vai te ajudar. Então, respondendo diretamente a essa pergunta, ter uma fé em muitas situações de saúde, dentro da psiquiatria, um fator de proteção. Procura aí rapidinho no Google, critérios de proteção para tentativa de suicídio. Você vai achar lá dentro da lista religião, espiritualidade, crença, para depressão, para transtornos da ansiedade. Porque o fato de você ter uma crença, de certa forma, te dá um conforto de que se você não está conseguindo, pelos seus esforços, alcançar um objetivo, independente de qual seja, existe uma outra força... Uma entidade maior que vai te auxiliar. Te amparar. E o fato do paciente se sentir amparado, para ele já é um conforto fenomenal e é um dos fatores que fazem ele melhorar. Então, quando o paciente chega no meu consultório e diz, doutora, qual a sua religião? Eu digo, a primeira coisa que eu digo é, não me pergunta a minha. Se você quiser conversar comigo, depois a gente conversa, me fala da sua. Porque enquanto médica, para mim, o fato dele ter uma religião, uma fé, ou não ter uma fé, é importante. Porque eu digo para ele, se você tem uma fé, se você frequenta uma igreja, um templo, uma mesquita, um terreiro, qualquer ambiente, você precisa voltar a frequentá-lo. Porque isso vai fazer você melhorar em relação aos seus sintomas de X. Sabe, e você vê, né? A conduta médica, né? Por exemplo, até citei aqui, né? Que eu sou católico. Eu já abro, né? Para meus pacientes. Não, eu sou católico. Agora eu respeito Testemunho de Jeová, evangélico, enfim, de Umbanda, muçulmano, islamismo. O que é religião? O ateu, tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem. Porque você vai ter a sua religião, eu vou ter a minha, né? E a questão de fé, ela é muito pessoal de cada um. Sim. Né? O que eu entendo é que quando você não, mediante a sua fé, mediante a sua religião, mediante a sua crença, você não fere a minha, nem a minha liberdade, e nem a liberdade de ninguém, nem a si mesmo, eu acho que Lógico. ela é muito... Lógico. Ela é muito tranquila, né? E aí, até pegando o gancho, é uma escolha você crer ou não. Como é uma escolha, até, como você colocou, não, eu não escolhi nenhuma religião. Não, você escolheu não ter religião. Então, não fazer nada mediante um problema, você também está fazendo uma escolha. Sim, também é uma escolha. Também é uma escolha. E vai conviver e vai ter consequências. O que é importante é a gente ser feliz com as nossas escolhas. Eu acho ótimo quando um paciente me diz, doutor, eu não tenho fé nenhuma, eu não acredito em nada, para mim a vida é isso e quando acabar, acabou. Porque, de certa forma, não ter uma espiritualidade, uma crença, dá um conforto para ele. Para ele. Vamos falar, por exemplo, de culpa. A culpa é uma das coisas que piora os estados mentais de qualquer um. Não precisa nem ser em relação a uma fé, uma religião. Se você se sentir culpado por qualquer coisa que você tenha feito na sua vida,
você vai se sentir mais ansioso, você Sim. vai ficar mais tenso, você vai ter um certo nível de tristeza permeando a sua vida. Aí vem a gente conversou sobre isso já. Qual a importância do perdão Sim, na vida sim. de qualquer um, não só de um paciente? Não, exato. O ato de perdoar, ele serve muito mais para quem perdoa do que Foi para o que quem a gente recebe o perdão. conversou, né? Exato. Que o perdão, eu entendo, eu acho que você também está colocando dessa forma, que ele não é para quem te lesionou, é para você. Você se permite, na verdade, o sofrer e o não mais sofrer, né? Muitos pacientes, eles acontecem em algum evento, né? E aí você colocou de arrependimento, né? Muitas vezes uma cirurgia que um paciente faz, uma pessoa faz, não dá certo. Não acontece da forma como ela esperava. E muitas vezes gera um arrependimento nessa pessoa muito grande. E aí vamos lá, a gente não volta no passado. Exato. Né? A gente não volta no passado. E aí, o que eu te convido a refletir, convido a todo o pessoal que está nos vendo, tudo, e até os meus pacientes em consultório, o que é? No momento que você tomou essa decisão, você estava drogado? Você estava pleno das suas consciências? Você foi obrigado a tomar essa decisão? Não. Você foi consciente. Sim. Então, naquele momento, mediante o que você via, o que você entendia, você aceitou. Uhum. Então, eu não vejo que ela tem que se arrepender. Exato. Às vezes, a gente, e aí eu vou me incluir, a gente fica... Ai, mas e se eu tivesse escolhido diferente? E o se não existe. Naquele momento, você escolheu diante da sua circunstância. Exato. Do que você sentiu, do que você pensou, do que era permitido para você escolher. E tudo bem. E as pessoas precisam entender isso. Que não precisa carregar a culpa, o rancor, o remorso. E aí que entra o perdão que a gente fala. Né? É se perdoar, é se livrar desse sofrimento. Porque daí, a partir que alguma coisa deu errado, seja uma cirurgia, seja um acidente que aconteceu, a vida das pessoas, ela começa a só ver o sofrimento. Exato. E eu garanto para todo mundo, você não está eliminando o sofrimento. A gente não está falando para você, deixa quieto, não é nada. Não é isso. Mas começa a olhar também para as coisas boas que acontecem ao seu redor. Exato. É aquilo que a gente falou no começo. Se você focalizar a sua atenção no que está ruim, o seu pensamento vai fazer com que você manifeste sentimentos ruins. E manifestando sentimentos e pensamentos ruins, a sua realidade se transforma em algo ruim. Eu acho que você precisa trazer esse personagem aqui, que é um psicólogo / monge budista, para falar de uma questão aí dentro de uma religião específica, que é o budismo, e eu vou só mencionar a título mesmo de sim, da conversa, nossa. O budismo, ele trabalha muito essa questão de não existe culpa. Existia a circunstância. Existia quem você era naquela circunstância e a sua escolha. Isso vai gerar o que eles chamam de karma? Ok, mas isso é para ser vivido e não para ser sofrido. Né? E não quer dizer também que a pessoa tem que se tornar budista, nada não, disso. Não, pelo amor da sua divindade. Não, nada disso. O que a Tati está colocando é que essa religião, ela mostra essa filosofia e nada nos impede, é exatamente o que eu estou falando, ela está colocando numa outra expressão o que eu coloquei. Pô, e aí eu usei uma palavra para você há um tempinho atrás, recente, ressignificar a vida. Exato. Né? Vamos dar novo sentido à vida, né? Mediante a dor, né? O que a dor vai me ensinar? O que esse sofrimento já me ensinou? E o que eu posso fazer de diferente para que eu possa mudar isso daí? E isso é saúde mental, isso é eu buscar a minha saúde mental. Então, tratar a dor é importante? Sim, é fundamental. Tomar medicação, mas eu falo para os meus pacientes, não é só isso. Né? Eu acho que na atualidade a gente tem diversos tratamentos surgindo, diversas novas terapias surgindo, em que eu vejo hoje como médico, em que elas sempre vão ser auxiliares, em que elas sempre vão poder auxiliar no diagnóstico, que nem sempre tem hoje acesso a todo mundo. Exato. Até é difícil pra gente, olha que a gente está em grandes centros com poder aquisitivo até que, né, comparado à população brasileira que tem N fatores,
né? Mas nem sempre está em acesso a todo mundo, mas tal qual a tecnologia vai se difundir. Sim. Vai se chegar a todo mundo isso daí. Então, mas a saúde mental e a saúde, eu acho que de cada um, e de como cada um entende o mundo, entende as suas escolhas, ela vai continuar e ela vai perdurar isso. E aí eu tinha que fazer uma pergunta, né? E as pessoas devem estar falando, mas falar é fácil. Existe uma questão que eu queria colocar. Vamos sair um pouco da área do abstrato, né? Da espiritualidade, porque isso é muito individual. O Projeto Genoma nos disse que nós temos um código genético de mais de 20 mil genes. Sim. E a parcela de genes que está ativa é ínfima. 5%, se eu não me engano. E o resto? O que o resto dos genes está fazendo lá? E aí eu quero trazer esse questionamento. Por quê? Tem um conceito muito interessante que é o da epigenética. Sim. O que é epigenética? Imagina o seguinte, você... eu gosto desse programa. É bom, né? É bom. Depois a gente fala dele. Justo. Existe então, esse conceito da epigenética que diz o seguinte, você e eu temos o mesmo número, a mesma qualidade de genes. Os nossos genes são, entre aspas, iguais porque nós somos humanos. Sim. Mas você expressa alguns genes, eu expresso outros genes, nós expressamos genes em comum e nós dois não expressamos alguns genes em comum. A epigenética nos diz o seguinte, a forma como os seus genes vão se expressar, ela pode ser alterada. ela se altera mediante de acordo um meio. com os seus estímulos, tá? Então pode ser que eu tenha genes para ser diabética. Mas desde criança, minha mãe me fazia comer legumes, verduras e Você pratica atividade física? E eu faço atividade física, e eu evito o estresse crônico, e eu mantenho a minha saúde mental, ou tento manter a minha saúde mental estável. Talvez isso seja o suficiente para que os meus genes, digamos assim, pró-diabetes, não se expressem. Sim. Entendeu? E isso em relação a tudo. Por que a gente tem um caminhão de genes que estão lá inativos, entre aspas, porque a gente sabe que eles têm funções. Sim. Mas por que alguns genes nunca vão se expressar? Por que a gente fala assim para o paciente, Augusto? A gente pergunta, né? No meu caso. Sim. Você tem pai, mãe, irmãos com depressão, com transtorno bipolar, com esquizofrenia? E às vezes o paciente fala, tenho. Minha irmã tem esquizofrenia. E isso para mim é uma questão muito importante. Por quê? Eu sei que naquela história genética tem um marco para esquizofrenia. Talvez esse meu paciente nunca venha a ter esquizofrenia, Sim. porque ao longo da vida dele, ele cuidou da saúde dos neurônios dele. Sim. Ele cuidou dos relacionamentos, ele praticou esporte, ele treinou o cérebro dele para ter uma boa cognição. E talvez aquele gene que ia um dia, quem sabe, se manifestar... Não expressou. Então a gente precisa cuidar do nosso entorno. Do que a gente come. E hoje a gente sabe que a sua alimentação influi diretamente na qualidade da sua flora intestinal. E a sua flora intestinal influi diretamente no seu humor. Porque dependendo da composição da sua flora, ela produz mais ou menos algumas substâncias que vão agir no seu cérebro. Isso pode alterar o seu humor. E aí não é só uma questão da saúde, né, da nutrição, de emagrecer para uma estética. Exato. É muito, mais do que nunca se tem hoje o conhecimento que isso vai ter a ver com dor, vai ter a ver com todo esse equilíbrio, na verdade, né? Então, a busca desse equilíbrio ela é extremamente importante. Tem uma pergunta que o pessoal quer fazer, e aí depois eu também tenho pergunta para você. Tá bom. A Miriam, do Facebook, ela está perguntando, quando temos um trauma, por exemplo, uma perda familiar, é comum ter dores fortes no peito e essa dor não ser física? Essa dor é muito comum, mas eu vou só fazer uma pequena correção. Essa dor é física. Existe um outro pequeno engano aí do conceito. A pessoa que sofreu um trauma emocional, perdeu um familiar, ela
está no meio de um turbilhão de emoções e de alterações neuroquímicas. E isso vai produzir sintomas físicos. Às vezes o paciente diz assim, doutor, eu já disse para todo mundo que eu tô com dor no peito e ninguém acredita. Estão dizendo que é coisa da minha cabeça. E aí a gente vai investigar e descobre que é um paciente super ansioso ou que está num trauma emocional grave, como um luto. Sim. Esse estímulo emocional vai fazer você ter dor. E você vai sentir no peito essa dor. Ela não está só na sua cabeça, no sentido errado dessa frase. Ela começa numa emoção. Sim. Começa realmente na sua mente, mas ela se expressa fisicamente. Então, quando o paciente me diz, eu tô com uma dor horrorosa nas costas e não passa com nada, eu tô com uma dor no peito que não melhora, e eu vou pro pronto-socorro dia sim, dia não com essa dor, porque eu acho que eu tô infartando. Eu acredito. E eu digo pro meu paciente, eu sei que você tá com dor, mas a sua dor não tá lá no seu coração. Você não teve um infarto, né? Você não tem uma angina, você não quebrou uma perna, mas você está num momento emocional e psíquico de muita demanda. Instabilidade, né? E isso provoca dor também. Então, a doença mental ou estado mental produz sintoma físico. Sim. E a gente tem que entender isso. E é exatamente essa relação que a gente detém quando um paciente vem com essa queixa de dor aumentada. Sim. Então, realmente, tem receptores e aí até na definição de dor, né, da Organização Mundial, né, da Saúde, da IASP, da Sociedade Internacional de Estudo da Dor, que a dor, ela não é uma lesão, ela é algo potencial, real, ou que você sente tal qual. Exato. Né? Então, e aí essa expressão, e aí que é a relação da dor e a saúde mental. Então, a gente não pode menosprezar esse sentimento, né? E aí, eu acho uma defesa, enfim, que quer que seja, uma explicação, uma justificativa, não sei qual palavra utilizar. Mas quando um profissional de saúde, essa pessoa é entendida por um profissional de saúde, né, num pronto-socorro, muitas vezes ele não vai ter um conhecimento técnico sobre isso. Porque é até algo muito mais específico, na verdade. Sim. Né? É algo que vai de uma competência da psiquiatria, da psicologia, da clínica de dor, porque é o que a gente vivencia no dia a dia, o que a literatura específica disso nos mostra. É o que você falou com a palavra ressignificar. Como que eu ressignifico o meu sofrimento emocional para que eu expresse esse sofrimento de uma outra forma que não seja uma dor física, né? Aí a gente vai entrar no campo da psicanálise, que diz que você precisa de um trabalho mental, de um trabalho emocional para aprender a expressar o seu sofrimento de uma outra forma que não da forma física, dor, né? O que é a medicina psicossomática? Mostra. É uma medicina te dizendo, eu sei que você está com dor, sei que está doendo aí no peito, quando você me diz, estou angustiado, estou com uma dor no peito que está apertando. Mas a medicina psicossomática entende essa dor como mais uma expressão de um sofrimento que é muito maior, que não é, entre aspas, apenas uma angina. Sim. Ela é um sofrimento social, econômico, familiar, cultural. A dor, ela invade todos os campos da nossa vida. Se você tiver um problema financeiro, eu posso exacerbar em dor. Você vai exacerbar provavelmente numa dor, se você tiver uma dor de base. E aí a minha pergunta que eu vou te falar. A gente falou muita coisa do que fazer, de medidas né? E aí a pergunta é o como fazer. Uhum. Né? Então, o que eu acho que de antemão não é algo que ressurge na vida das pessoas. É lógico. De um dia para a noite. E aí é muito interessante e é preciso muita disciplina. Sim. O querer muito, é preciso, porque é um exercício diário.
dessa ressignificação. E aí, da necessidade da ajuda de um profissional para estar atuando junto com você, para estar cobrando junto com você e te auxiliando nesse caminho. Porque é possível fazer sozinho? É mais difícil? É mais difícil. Eu não falo que é impossível, por exemplo. É possível alguém fazer dieta sozinho? É. É mais difícil. Sim. A chance de você errar é maior. Sim. E aí você vai despender uma força que basta algumas alterações e ela potencializa resultado. Exato. Né? E aí que a necessidade do profissional te auxiliar. Né? Então, um clínico de dor, um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista. Então, quando um paciente vem pra gente, a gente não consegue muitas vezes tratá-lo sozinho. Lógico. Né? Porque a gente vai entrar num cerne de questões muito maiores, você viu? E hoje a disbiose, que é exatamente da flora intestinal, o quanto ela influencia, né? Tudo isso. Né? E a gente não tem capacidade técnica, na verdade, de estar estudando hoje de como a medicina se atualiza. Sim. Né? E aí é exatamente isso também, as informações corretas para a gente buscar. Aonde buscar? Aonde buscar, se a fonte é fidedigna, se a fonte é confiável ou não. Então hoje o tamanho de informações que a gente tem no mundo, ele é muito grande. Né? Então o que a gente precisa é sempre desse auxílio, de trazer profissionais junto da gente, que a gente confie para que tenha realmente o melhor auxílio para os nossos pacientes. Eu vou resumir a resposta da sua pergunta em uma frase. Você perguntou assim, o que... A gente já falou de coisas que a gente pode fazer. Isso. Né? Aí tem uma lista de coisas. Mas o que a gente não deve fazer? E eu vou resumir isso em uma única orientação agora para condensar. Eu acho que a coisa principal que a gente não deve fazer é esconder o sintoma. Justo. Qualquer que seja. Se é um sintoma mental, tô ansioso. Ah, mas deixa não é pra nada. lá, não é nada. Se é uma dor, nossa, eu tô com essa dor há 3 meses e não melhora. Mas não deve ser nada, deve ser o meu colchão. Sim. Deve ser a cadeira. A banalização do sintoma, né? Exato. Isso eu acho que é a principal dica. Atividade, né? A dinâmica para não se realizar. Do que não deve ser feito. Até porque, não esconda o seu sintoma. Até porque, mediante um sintoma, a gente pode também ter uma patologia que precisa ser investigada. Sim. Né? E isso a gente não está aí excluindo nada de orgânico que acontece. Lógico. E é o que você disse antes. Hoje a gente trata tudo isso da forma como a medicina nos permite tratar. Justo. Talvez daqui a 5 anos a gente venha aqui ter essa mesma conversa. Com uma outra paradigma, uma outra visão sobre a mesma problemática. E a gente descubra que não, na verdade a gente uma falha tem dor genética que vai poder, exato. Vai poder ser corrigida. Exato, entendeu? Tem uma pergunta. Aline Jesus, do Facebook. As medicações para dor interferem em tratamentos com medicações para ansiedade ou vice-versa? Eu acho que elas são complementares, né? Eu acho que elas são complementares aí. Eu diria que interfere positivamente. Entendeu? Né? O que a gente tem, na verdade, é sempre o cuidado, né? Que são medicações que muitas vezes ela atua no sistema nervoso central. Sim. Né? Então, a gente tem o cuidado que a gente tem é potencialização de efeitos, Sim. né? Para ter esse cuidado. E aí, a automedicação, ela é totalmente maléfica. Ela é totalmente maléfica porque nós, como profissionais, perdemos o controle de segurança Exato. que a gente tem da medicação. Então, se você for ler uma bula de uma medicação, você fala, doutor, não vou tomar. Sim. Né? É literalmente isso. Isso é comum, né? E é tal qual eu falo o seguinte, por que eu preciso de um advogado? Se a Constituição está lá, a Constituição brasileira é de 88, ela não mudou. Exatamente. Então bastava eu ler e aplicar. Então o que o advogado faz? Ele interpreta. E o que o médico faz, né, num exemplo, numa metáfora, o que o médico faz? Ele interpreta exatamente resultados da medicação com efeitos colaterais para poder fazer a melhor escolha. Sim. Então, os remédios para dor, eles vão ter uma influência, eles vão atuar em conjunto com a ansiedade. Muitas vezes você vai prescrever medicamento para dor, eu vou prescrever medicamento ansiolítico, antidepressivo, né? E eles vão atuar em conjunto. E aí, a principal questão é a automedicação. Seja para ansiedade, seja para dor, seja para qualquer coisa. Ela tem que ser banida, tem que se entender que há riscos. E aí, eu perco a segurança, né, como profissional. Exato. Né? Então, essa
A questão, tem outra Nesse- pergunta? Nesse ponto, Tem, então- a medicina de dor e a psiquiatria estão muito unidas. Unidas, né? sim. Diga, tem pergunta? Sete Scar do Instagram. É normal sentir um peso no ombro, uma tensão? Encerrou aqui. Encerrou, acho que tem que começar de novo a transmissão, né? Olha aí, completamos 1 hora, hein? Passou rápido. Eu poderia ficar aqui 2 All horas. time. É comum. No Facebook ainda tá rolando, então, mas já a gente entra. Foi a pergunta. Tranquilo. Você lembra? Mas eu lembrava. Ele sente dores nos ombros, ombros. e ele tem depressão. Se isso influencia. Influencia, Sim. como tudo que a gente colocou. A dor é um sintoma de depressão. Outra dica de Google, uma fonte confiável. Critérios de depressão, você vai achar lá. Dor. Que a gente tem, a cada 3 pessoas com dor crônica, 2 vão ter uma relação com a saúde mental, com depressão, com ansiedade. Sim. Cada 3 pessoas com essa depressão, com ansiedade, com essa saúde mental alterada, 2 vão ter dor. É. Então, são patologias que elas caminham muito juntas, né? E que daí por isso que a Tatiana, quando vai pegar um paciente no consultório dela, muitas vezes ela vai pedir o auxílio de um clínico, de um médico de dor. E muitas vezes quando eu entrar também, né, junto a um paciente, a gente vai pedir auxílio da psiquiatria, né, para poder estabelecer uma ajuda mútua e até doses de medicamentos em que Exato. aí eu não tenho mais capacidade técnica de tratar e nem a Tatiana vai ter capacidade técnica de tratar a dor, Exato. né? Então esse permeio das atividades, ele é muito grande, né? Teve um congresso brasileiro de psiquiatria, né? E que foi colocado muito disso daí, né? Assim, E aí, assim, a relação que eu via, né, que até colegas mandaram, com a dor, gigante. Sim, né? a Então, dor hoje, ela é para a psiquiatria mais uma patologia a ser tratada. sim, Porque é uma via dupla. O paciente deprimido pode ter dor e o paciente com dor crônica Pode ter ter depressão. depressão Isso e aí. outras doenças, né? Mas esse link da psiquiatria com a medicina de dor, ele é muito importante porque às vezes a medicação chegou no máximo da potência dela. sim. A gente não pode mais medicar. E aí dentro da psiquiatria, da psicologia, a gente tem que mostrar que o paciente pode reorganizar a forma como ele sente a dor. Ressignificar. E às vezes o tratamento, ao contrário de medicar, é Retirar as retirar medicações. a medicação. E aí, muitas vezes chegam pacientes jovens pra gente e a gente tem a noção que exatamente isso, a medicação eu vou ter que ir aumentando dose ou medicações mais potentes. E se eu projetar para daqui 10 anos, como é que ela vai estar? Exato. Então, aí, em todo o tratamento, eu acho que o meu e da Tati, né, como psiquiatra, eu como clínico de dor, está muito bem estabelecido que há medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. E em sabendo que há uma cronicidade desse fato, é muito importante, né, e até efeitos colaterais de medicações, que é hipocrisia a gente falar que não tem, porque tem, eu preciso atuar com medidas não farmacológicas para muitas vezes potencializar as medidas farmacológicas e uma com relação à outra. Isso até, né, do que eu falo, que a gente trabalha bastante com a medicina intervencionista, de bloqueio. O bloqueio é uma ferramenta para auxiliar no tratamento da dor, mas ele não vai ser a cura, não vai ser a panaceia do mundo, que a partir dali Claro. tudo vai melhorar. Claro. Não é assim que funciona. A gente tem mais uma pergunta. A Andressa Haro, do Facebook. Sou paciente da doutora Tatiane, sofro de ansiedade, faço tratamento medicamentoso, porém tenho dores gigantescas nas pernas e dores absurdas no maxilar. Um médico da dor ajudaria? Acho que... Eu acho que sim, né? Andressa, né? Andressa, paciente queridíssima. Eu acho que você deveria consultar um especialista em dor. Como a gente vem conversando aqui, é um tratamento que tem que ser casado com um tratamento psiquiátrico. Eu vou cuidar de uma parte, o Augusto vai cuidar de outra, E ela vai cuidar. e você, em casa, com a e sua ela... família, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, vai fazer a grande diferença, né? Mas nós 3 juntos conseguimos mudar o seu panorama, com certeza.
Isso é de suma importância. Eu acho que a gente ficaria horas ainda... Tem muita coisa para falar ainda. Né, tem bastante informação para passar. O que eu acho que é importante colocar, e aí para onde você está atuando, Tati? Vamos lá. Eu estou com um consultório aqui em Santo André. Lá em Santo André. Né? Onde eu trabalho dentro da psiquiatria, nos mais diversos transtornos aí dentro da área da psiquiatria. Então, o meu consultório, eu posso aqui fazer o meu merchan? Pode. Fica em Santo André, Rua Porto Carreiro. Mas é mais fácil me achar mesmo pelo Instagram. Procura lá, Cuida da Mente. O meu Instagram se chama Cuida da Mente justamente para causar essa provocação. Lá tem o endereço, tem o telefone certinho. Além dele, eu trabalho junto com o nosso queridíssimo Dr. Augusto e fazendo essa troca que é tão rica e tão, para mim, tão importante aí na minha carreira. E fundamental para mim também, para que a gente tenha um sucesso no tratamento, então a gente tem um trabalho aí muito em conjunto, muito bacana, né? Eu estou no Hospital IFOR, em São Bernardo do Campo, no Hospital Bartira, em Santo André, no Hospital Brasil, também em Santo André, e na Clínica Acorde, em São Caetano. Nas redes sociais a gente vê pelo Médico de Dor, né, o @Médico de Dor, no Facebook Médico de Dor, e no canal do YouTube também tem o Médico de Dor TV. Tá? Você tá midiático. Eu acho que, na verdade, a gente tenta realmente tentar passar difundir a informação. Claro. Né? E aí eu acho que você também faz um grande trabalho, tem vários posts super bacanas. Eu que adoro de verdade, o Instagram. A Tati, eu acho que ela trabalha mais do que eu, trabalha mais na mídia social. Eu apareço mais, coloco a cara lá. Mas vamos nesse 2020, a gente vai estar lá mais também. Então, assim, eu acho que para seguir, a gente tem toda uma equipe que pode também estar auxiliando vocês via mensagens, tanto no direct quanto também no Facebook, tá? Não é consulta, então não adianta perguntar qual remédio eu vou tomar. Exato. Não adianta, não vai rolar dessa forma. Se é pra parar o remédio, nada disso. Não vai rolar dessa forma. Mas tem uma última pergunta, então, para fazer. É o Eric Alves. Eu sofri um pequeno acidente, tenho uma dor neuropática e por causa desse acidente eu tenho depressão pós-traumática. É preciso sempre estar buscando auxílio, né? É preciso sempre estar... O que eu falo é assim, né? O objetivo nosso do tratamento não é zerar a sua dor. O objetivo nosso do tratamento é melhorar a sua qualidade de vida. Muitas vezes a melhora da qualidade vai vir numa melhora do sono, melhora de mobilidade. Muitas vezes eu não vou conseguir fazer com que você pare de sentir dor, eu vou conseguir fazer com que você diminua a sensação de dor. Muitas vezes a gente ressignificando a vida, ressignificando valores, sabendo de limites, mas nada é impossível, a gente consiga ter uma melhora, na verdade, né, de todo ao nosso redor, né, porque é um sofrimento que acontece, né, mas esse sofrimento você não precisa sofrer. Ter a dor é uma coisa, você sofrer com ela é outra, e isso não precisa. O que a gente vê muito é o estado de dor total, né? Que é quando a dor, ela controla o indivíduo. Ele deixa de sair, ele deixa de ter convívio social, né? Porque é uma pressão até familiar. Mas e aí, você não melhorou? Mas você só toma remédio e não melhora. Exato. Né? Há uma pressão social, a pessoa não quer mais sentir isso, ela não quer mais vivenciar isso, então ela começa a se isolar. E esse é o caminho errado. Então é outro também start, também é outro, né, ponto para você... Para quem está vivenciando isso, entender que esse não é o caminho. Exato. Né? Então, enfim, estamos aí à disposição para várias dúvidas, perguntas. Eu acho que foi uma live super bacana. Falamos bastante, estamos com a boca seca aqui de tanto que a gente falou, tá bom? Enfim, vê nas nossas redes sociais. Eu agradeço de montão a presença da Tati. Com certeza, foi um prazer. Enormemente a presença da equipe, a ajuda de todo mundo que acompanhou a gente. Beijão pra todo mundo. Beijo pra vocês. Precisar me achar, então, lá no Cuida da Mente. Trabalho com o Dr. Augusto, então, na rede, no Hospital Bartira. Se precisar da gente, é só acionar. Tá Feito. bom? Beijo, pessoal. Obrigado.